A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o evangelista João Lopes. Estamos em mais uma semana de confinamento, mas como nós combinamos, nós não podemos deixar de ter a nossa aula de escola dominical. Então nós estamos trazendo mais uma vez um resumo, tá? Para que junto com o seu estudo da sua revista, com a palavra de Deus, você possa te ajudar, tá? Com esse resumo, trazendo alguns comentários. Tá bom? Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O tema da nossa lição, da nossa segunda lição, é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O nosso textuário, ele fala o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Nossa verdade prática fala o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Só fazendo um breve comentário a respeito da verdade prática, irmão. O plano arquitetado, né, o plano da salvação arquitetado pelo nosso Criador, ele é incomensurável. Em Cristo, e eu peço que você grave essa palavra, né, essas duas palavras, em Cristo, ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Isso está relatado lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 19, que eu vou ler com você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 19, nos diz assim: Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, irmãos, eu espero que durante esta aula você possa se alegrar no Senhor e saber que você faz parte desse plano que nos trouxe paz, que nos deu a paz. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo de número 1, versículo 3, versículo 4, versículo 9 até o 14. Para a gente fechar a nossa parte introdutória, a nossa introdução diz o seguinte: Nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de salvação e de restauração, também de reconciliação para com a humanidade caída. Isso a gente pode enxergar, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Por isso que a carta do apóstolo Paulo ele se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. A lição de hoje, irmãos, ela descreve o plano principal de Deus para a salvação, que nos diz respeito a passado, presente e futuro. Isso está relatado do versículo de número 1 até o versículo de número 14, irmãos. Quando nós falamos de passado, estamos falando sobre a eleição. Isso pode ser visto do versículo 3 até o versículo 6, parte A. Quando falamos em relação ao presente, estamos falando da redenção, irmãos. Que hoje nós passamos por essa redenção, somos redimidos no Senhor. Isso está relatado do versículo 6, parte B, até o versículo de número 11. E falando em relação ao futuro, fala também da nossa herança, que está registrada do versículo 12 até o versículo 14. Ela pode ser vista também como enfatizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todas divididas do versículo 3 até o versículo de número 16. Paulo escreve essa carta para falar que a igreja é um povo muito abençoado. Deus planejou, de antemão, conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. Essa é uma doutrina gloriosa que revela o imenso amor de Deus. Devemos nos alegrar por isso, pois em Cristo fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano. Nosso primeiro subtópico tem como título A Nova Posição em Cristo.
Nós temos aqui uma introdução que diz o seguinte: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Quem pecou? Todos, irmãos. Todos fomos destituídos da glória de Deus. E esse pecado, ele tem uma recompensa, ele tem um salário. E qual é o salário do pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23 vai falar para a gente que o salário do pecado é a morte. Mas a nossa introdução acaba dizendo o seguinte: mas por sua graça, sua infinita graça, Deus nos ortogou em Cristo o privilégio da salvação. Então nós tínhamos um salário. O salário pelo nosso pecado seria a morte. Mas através de Cristo, é isso que Romanos vai deixar escrito para a gente, através da sua infinita graça, esse quadro foi revertido. Romanos capítulo 6, versículo de número 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós que estávamos destinados à morte, através da infinita graça de Jesus Cristo, alcançamos agora, temos direito agora à vida eterna. Por isso, irmão, se alegre no Senhor, porque hoje, se você acordou, você precisa ter essa convicção, essa certeza. Você acordou salvo em Cristo Jesus. Temos aí 3 subtópicos, e o primeiro subtópico fala sobre a doxologia. O que é doxologia? Essa palavra vem do grego. Doxo significa glória. E logia, e a gente não usa na maneira de se expressar logia, porque no grego o G ele não tem som de J. Então se fala logia mesmo. E ela tem significado, a palavra logia, ela significa palavra, tá? Então quando a gente pega doxo, fala de glória, e logia, fala de palavra. Resumindo, fechando essas duas palavras, se juntando, né, fazendo essa junção, o significado para doxologia é manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos e hinos. Entenda bem, irmãos, a doxologia nunca pode vir desassociada de uma verdadeira adoração. Nosso louvor, nossos hinos, cada expressão que nós vamos ter para adorar a Deus, glorificar a Deus, ela tem que estar inserida, junta com a nossa verdadeira adoração. Deus ele pode pegar aquilo que ele quiser, mas existe uma coisa que Deus sempre procura, irmãos. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Continuando, tá? O nosso primeiro subtópico. Após expor os versículos de abertura da epístola de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que vão dar características pela verdadeira adoração e bondade divina de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Bendito aqui deriva de uma palavra grega que tende para elogio, que quer dizer louvar ou recomendar. Essa é a suprema obrigação de todas as criaturas. O propósito último da salvação é a glória a Deus. Veja o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 11 e versículo de número 12. Diz o seguinte: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o vosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado,
e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Só ele é digno de ser bendito. Os homens são benditos quando recebem suas bênçãos. Deus é bendito, quando é louvado por tudo que gratuitamente confere ao homem e ao seu mundo. Aqui podemos destacar 3 verdades. Qual é a fonte das nossas bênçãos? Deus, o Pai, que nos faz ricos em Jesus Cristo. Qual é a natureza das nossas bênçãos? Nós temos toda a sorte de bênção espiritual. E terceiro, qual é a esfera das nossas bênçãos? Nas regiões celestiais em Cristo. O subtópico de número 2 fala sobre as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. E acerca de bênçãos materiais, deixa eu deixar um texto aqui para vocês, em Mateus capítulo de número 6, do versículo 31 até o versículo de número 34. Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 34. Olha só o que diz o texto para a gente. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse texto é maravilhoso. Ele fala para a gente o seguinte, que Deus conhece a tua necessidade. Muitas vezes nós nos preocupamos, nos afligimos por coisas supérfluas, porque Deus ele tem cuidado da nossa necessidade, daquilo que você necessita, Deus cuida sempre, tá? Então você precisa confiar no Senhor, você precisa acreditar no nosso Deus, que Ele tem cuidado de ti, Ele sempre cuidou, não vai ser agora que Ele vai deixar de cuidar de você. E ele termina esse texto de Mateus dizendo o seguinte, olha, viva um dia de cada vez. Aprenda a viver um dia de cada vez. Lembre-se, o pão nosso é o pão nosso de cada dia. A cruz que você tem que tomar e levar é a cruz de cada dia. O maná que descia era um maná para cada dia. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Lembre-se, Deus cuida das nossas necessidades. Mas estamos falando sobre bênçãos espirituais. E o tópico continua dizendo o seguinte, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas ao longo das passagens de Efésios, muitas coisas maravilhosas. Eles estão relatados do capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 até o versículo de número 14. E o escritor da revista ele destaca algumas. Deus nos elegeu para sermos santos, está registrado no versículo 4. Deus nos predestinou para sermos filhos, isso está registrado no versículo 5. Nos fez agradáveis para si, versículo de número 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, está lá no versículo 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora, está lá no versículo 8 até o versículo 12. Revelou-nos a palavra da verdade, está lá no versículo 13, parte A. E selou-nos com o espírito da promessa, versículo 13, parte B. E ainda garantiu a validade da promessa, está lá registrada no versículo 14. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus, glórias a Deus. Tantas bênçãos, né, irmãos, que o Senhor tem nos concedido. Vamos fechar aí o primeiro tópico que fala sobre a nossa nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário, como está registrado lá em João capítulo 1, versículo 3, e Hebreus capítulo 5, versículo 9, e Hebreus capítulo 9, versículo 12.
relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Isso está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Olha o modo de vida, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vivemos em uma nova vida. E essa nova vida, como diz aqui o texto, é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, que era escravizada pelo pecado, como está relatado lá em Romanos capítulo 5, do 11 ao 15. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Só para fechar esse primeiro tópico, deixa eu fazer um comentário aqui e a gente avança. A nossa vida está em Cristo, em união com Ele, para ser vivida na harmonia prática que esta relação gera e que implica. Nos céus, regiões celestiais, estamos em Cristo, como está registrado em Efésios 1:3. E na terra? Na terra, Cristo está em nós. E nós temos várias referências que falam sobre isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, mas Gálatas capítulo 3, versículo de número 26 e 28, nos dá uma compreensão da frase em Cristo. E o que significa? Diz assim o texto: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, de sorte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo está falando com os cristãos na Galácia, lembrando-lhes de sua nova identidade, desde que colocaram sua fé em Jesus Cristo. Ser batizado em Cristo significa que eles se identificam com Cristo, que nós nos identificamos com Cristo, tendo deixado as nossas velhas vidas pecaminosas e recebendo plenamente a nova vida em Cristo. Quando respondemos à atração do Espírito Santo, ele nos batiza na família de Deus, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13, que diz o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Vários lugares da Escritura se referem ao crente estando em Cristo. Deixo 3 referências para você ler depois. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 14, Filipenses capítulo de número 1, versículo 1, e Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Amém? Sendo assim, nós vamos agora avançar para o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico tem como título Uma Vida Cristocêntrica neste Mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Nosso primeiro subtópico diz o seguinte: a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, isso está lá no versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, como está lá registrado em João capítulo 3, versículo 16. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. William Barclay, em seu comentário do Novo Testamento, ele explica o seguinte: este mistério consistia em que o Evangelho estava aberto também aos gentios. Aqui radicava o grande segredo de Deus. Até Jesus chegar, tinha parecido que os judeus eram o único povo escolhido de Deus. Agora, Deus tinha revelado que seu amor e seu cuidado, sua graça, sua misericórdia e as boas novas de Deus estavam destinadas não somente aos judeus, mas também a todo o mundo. Você pode glorificar a Deus por isso, de você fazer parte
desse povo que foi alcançado pela graça, pelo amor, pelo cuidado, pela misericórdia e pelas boas novas de Deus. Glórias a Deus por isso. O subtópico 2 diz: a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso está no versículo 10. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. A gente tem algumas referências aqui, Romanos 14, 11 e 2 Coríntios 10, 5. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação com a universalista, né, com a ideia de que no fim todos serão salvos. Mas a ideia aqui é que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, né, que traz a ideia de cronologia, mas de kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob domínio de Cristo. Só fazendo um comentário para a gente avançar, no final da história desse mundo, Deus reunirá todos os cristãos, que Paulo denomina aqui de dispensação da plenitude dos tempos, que significa o final da história. Nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Depois disto, Deus reunirá todas as coisas com Ele mesmo na eternidade, e o novo céu e a nova terra serão criados. O nosso universo será totalmente unificado sob Cristo. Hernandes Dias Lopes, citando John Stott, um livro A Mensagem de Efésios, diz o seguinte: o plano de Deus para a plenitude dos tempos, quando o tempo voltar a fundir-se na eternidade, é fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. No tempo presente ainda há discórdia no universo, mas na plenitude do tempo, esta cessará, e aquela unidade pela qual ansiamos virá com o domínio de Jesus Cristo. E encerrando essa discussão, William Barclay afirma que acontece que estamos vivendo numa época em que os homens perderam a fé em que este mundo tem algum sentido, mas o cristão tem fé em que neste mundo está se desenvolvendo o propósito divino. E Paulo tem a convicção de que esse propósito é que um dia todas as coisas e todos os homens cheguem a ser uma família em Cristo. Paulo vê que toda a história esteve partindo neste sentido. Em seu conceito, este segredo, este mistério, não foi captado até que veio Jesus. E segundo Paulo, a igreja tem a grande missão de realizar esse desígnio de unidade, que é o propósito divino revelado em Jesus Cristo. Assim, a grande surpresa foi a descoberta que no plano divino, tanto os judeus como os gentios desfrutam das mesmas bênçãos celestiais. Isso está relatado em Efésios 3, versículo 6. E o impacto mais surpreendente foi saber que Deus projetara reconciliar ambos os povos, judeus e gentios, formando um único povo. Sabe qual? A igreja. Vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 14. Vai falar sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Glórias a Deus. Vamos fechar agora o nosso segundo tópico, com o subtópico louvor da sua glória. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Depois você leia, do versículo 11 até o versículo 13.
Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente para adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Cristo, irmãos, só para a gente fechar, é a fonte da herança divina do cristão, a qual é tão certa que é mencionada como se já tivesse sido recebida. Depois você leia 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22 e 23, e 2 Pedro capítulo de número 1, versículo 3 e 4. A glória de Deus é o supremo propósito da redenção. Em Cristo temos uma linda herança e também somos uma herança. Eu quero deixar outro versículo para a gente fechar esse segundo tópico, sobre a visão de Davi, né? Sobre como Deus, ele entendia, né? Que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 29, versículo 14. Eu vou deixar esse texto aqui para a gente poder avançar. Diz o seguinte: porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Amém? Glória a Deus. Que cada dia das nossas vidas possamos reconhecer que tudo que temos, que tudo que fazemos, não vem de nós, irmãos. A nossa capacidade, essa autoridade, esse poder, vem do Senhor. É Ele que tem nos capacitado. Se hoje você tem passado, tem conseguido vencer as adversidades, creia, porque o Senhor está contigo, e continue crendo. De repente você tem se sentido aí ansioso, com um pouco de medo, mas entenda que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele é o nosso provedor, Ele não vai deixar faltar as tuas necessidades, tá? Ele é teu guia, é Ele que nos dá a direção a cada dia, e Ele é o teu protetor. É Ele que guarda a tua vida e a vida da tua família. Amém? Irmãos, o nosso último tópico, né, o terceiro subtópico, fala sobre o Espírito Santo, o penhor da nossa promessa. Nós temos aí dois subtópicos. Nossa introdução desse tópico, o último tópico, diz o seguinte: o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus Pai. O primeiro subtópico diz o seguinte: o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nós temos isso registrado lá em Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conhecer o Espírito Santo, ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, 15 e 16. E o maligno não lhes toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. É interessante, irmãos, que o próprio nome do Espírito Santo é o Espírito Santo. Ou seja, uma das funções que ele passa a fazer na vida do crente, né, quando o crente recebe esse selo, é de santificar o crente. Nós estamos nesse processo. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. É interessante, irmãos, que Deus é um Deus assim de muitas coisas, mas acima de tudo, irmãos, Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Isso fala de diálogo, fala de comunhão, fala de intimidade, tá? E esse relacionamento, irmão, quanto mais você cultivar esse relacionamento, você procurar ter esse relacionamento com Deus, vão ser gerados na nossa vida o fruto do Espírito. Esses que estão registrados lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. É necessário esse relacionamento. Tá? Só fechando em relação
a esse tópico, no meu comentário aqui, o Espírito Santo é referido como um penhor, ou selo, ou garantia no coração dos cristãos. Um selo é aquilo que transmite autoridade ou que estabelece a autenticidade, aquela validade, a veracidade de um documento ou de uma declaração. No mundo antigo, quando se despassava um vulto, uma cesta, um pacote, era selado com a garantia de que procedia do remetente e que estava intacto. O selo indicava de onde procedia o pacote e a quem pertencia. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre o seu povo, a sua reivindicação sobre nós como pertencentes a Ele. É o Espírito Santo, aquele que conduz o homem ao conhecimento de Deus, aquele que o capacita para enfrentar a vida e não desfalecer, aquele que diz o que deve fazer e lhe dá forças para fazê-lo. O Espírito Santo nos mostra a vontade de Deus e nos capacita a realizá-la. Que, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesses dias você possa receber força, ser revestido do poder do Espírito Santo, receber força no Espírito Santo para enfrentar as adversidades e continuar testemunhando do poder de Deus para outras pessoas. Falando um pouco sobre o maligno não lhes toca, como está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, uma vez que o cristão pertence a Deus, a gente precisa entender o seguinte: Satanás deve operar dentro da soberania de Deus e não pode ir além do que Deus permite. Um exemplo disso é a vida de Jó. Nós vemos lá em Jó, capítulo 2, versículo 5, e podemos ver também em Romanos 16, versículo 20. Embora Satanás possa perseguir, tentar, provar e acusar o cristão, Deus protege os seus filhos e estabelece limites definidos para a influência ou poder de Satanás. Entenda isso, tá? O Espírito produz o fruto, ou seja, atitudes piedosas que caracterizam a vida somente daqueles que pertencem a Deus pela fé em Cristo e possuem o Espírito de Deus, que consiste de 9 características ou atitudes, as quais estão de modo insolúvel ligadas umas às outras e são ordenadas aos cristãos ao longo de todo o Novo Testamento. Amém? E o nosso segundo subtópico diz o seguinte: o penhor da nossa herança. O termo grego arbon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou a garantia do pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, como está lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Glórias a Deus. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis, como está lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 13. O próprio Espírito Santo, irmão, o Espírito de Deus, ele vem habitar no cristão e assegurar a sua salvação eterna e preservá-la. O selo expressa 4 verdades principais. Se você puder, anota aí. Primeiro, esse selo nos traz a verdade que nos dá segurança. Nós temos aí Daniel capítulo 6, versículo 17, e Mateus 27, versículos 62 a 66. Ela também fala de autenticidade. Depois leia 1 Reis capítulo 21, do versículo 6 ao 16. Fala também sobre domínio. Jeremias 32, versículo 10. E por quarto, fala de autoridade. Esther capítulo 8, do versículo 8 ao 12. O Espírito Santo é dado por Deus como garantia da herança futura do cristão em glória. William Barclay diz que no grego clássico, arbon significa o sinal em dinheiro em que o comerciante tinha de depositar com antecedência para fechar um determinado contrato, tá? Dinheiro que perderia caso a operação não fosse consumada. A possessão do Espírito Santo é o selo e o sinal de que o homem pertence a Deus. A experiência do Espírito Santo que temos nesse mundo é uma antecipação das alegrias e bênçãos do céu.
e ao mesmo tempo é a garantia de que um dia entraremos na plenitude do conhecimento, do poder e da alegria. É a garantia de que algum dia entraremos na plena processão da felicidade e a bem-aventurança de Deus, que já está consumada. Cristo falou isso lá na cruz, já está consumado, está pago. Glórias a Deus. A nossa conclusão fala o seguinte: nesta porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Para concluir, notemos que o penhor da nossa herança é o próprio Espírito Santo. E de forma muito interessante, a palavra grega usada para penhor também pode ser usada para indicar um anel de noivado. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. O Espírito Santo é o sinal, o pagamento antecipado para o casamento. Há muito esperado entre os dois. Em Efésios, ficamos sabendo que nós, os redimidos do Senhor, somos descritos como bens do Senhor, que custaram o sangue do seu próprio Filho. Glórias a Deus. Para a gente encerrar, eu quero deixar uma palavra para você entender. Estamos passando, os dias são maus, mas o Senhor está nos dando essa certeza. Ele nos comprou, Ele nos deixou um anel, Ele nos deixou um selo, o Espírito Santo que habita dentro de você, que habita dentro de mim. Então, Ele tem uma palavra para você nesse dia. Guarde essa palavra no seu coração e a gente vai encerrar a lição com esse texto de João, capítulo de número 14, do versículo 1 até o versículo de número 3, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glórias a Deus. Que essa palavra de esperança possa te alimentar nessa manhã. Que essa porção da palavra de Deus possa te sustentar. Que Deus continue abençoando a tua vida, guardando a tua vida, guardando a vida da tua família e guardando a nossa oração. Não deixe de clamar, irmãos. Tenho a certeza absoluta que esse período vai passar e muito em breve nós vamos poder estar nos abraçando e glorificando o nome do Senhor juntos. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.